Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina. Cumprimento a Silene, a equipe do programa. É uma alegria estarmos juntos, mais um domingo, nesta casa de amor, de força e de luz, né? Com o nosso pensamento, com a união familiar, num domingo de sol no comecinho, mas acho que vem chuva depois. Está tudo bem, graças a Deus. Pelo menos não está um calor que todo mundo reclamava, né? Nós vamos passar o microfone para a Jane cumprimentar os ouvintes. Queridos ouvintes, o nosso bom dia de muita paz. No primeiro momento de todos os domingos, nós ouvimos a mensagem do Momento.com. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção, porque tem uma historinha muito bonita e de muita responsabilidade nossa. A fuga. Num desses dias agitados, em que se tem 1000 coisas diferentes para fazer, aquele menino de 4 anos estava muito irrequieto. Por diversas vezes, o pai pediu que ele sossegasse um pouco. Finalmente, acabou colocando-o de castigo no canto da sala. Justin chorou, esperneou, emburrou. Finalmente gritou: "Vou embora desta casa." Irritada, a mãe falou: "Ah, vai é?" Então olhou para o filho, encolhido no canto, triste, e sentiu partir o seu próprio coração. Ele era tão pequeno, tão indefeso. Sua memória voou para dias de sua própria infância, quando ela também quisera sair de casa, por se sentir não amada e não compreendida. Largou tudo o que estava fazendo. Deu-se conta de que, ao anunciar seu desejo de ir embora de casa, Justin estava dizendo: "Por favor, prestem mais atenção em mim. Façam com que eu me sinta desejado e amado incondicionalmente." Ela se aproximou e falou baixinho: "Tudo bem, Justin. Você vai poder fugir de casa." Ao mesmo tempo, foi apanhar umas roupas no seu armário e as colocou numa sacola. "O que você está fazendo?" foi a pergunta do menino. "Bem, se você vai fugir de casa, vou com você, porque não quero ver você sozinho pelas ruas. Gosto muito de você." Quando o abraçou, ele perguntou surpreso: "Por que você quer ir comigo?" Com carinho respondeu a mãe: "Porque gosto muito de você e vou ficar muito, muito triste se você for embora. Também quero tomar conta de você para que nada de mal aconteça." Então começaram as indagações do pequeno. "Papai também pode ir?" A mãe explicou que papai deveria ficar em casa para tomar conta da casa, também para trabalhar. "E o meu hamster pode ir?" Ante nova negativa da mãe, Justin pareceu pensar um pouco. Depois perguntou: "Mamãe, podemos ficar em casa?" "Claro, Justin, podemos ficar em casa." "Mamãe", disse ele suavemente, "eu amo você." "Eu amo você também, querido. Muito, muito, muito." Naquele instante, ela percebeu a maravilhosa dádiva que é ser mãe. E como é fundamental levar a sério a responsabilidade sagrada de ajudar uma criança a desenvolver o sentido de segurança e o amor próprio. Abraçando mais intensamente o filho, sentiu que em seus braços tinha o tesouro inestimável da infância. Era uma pessoinha que dependia do amor e segurança que recebesse, do atendimento de suas necessidades, do reconhecimento de suas características únicas para se tornar um adulto feliz. Naquele dia, com aquela situação, ela aprendeu que, como mãe, jamais deveria fugir da oportunidade de mostrar ao filho o quanto é amado, desejado e importante. Um precioso presente de Deus.
Não te poupes esforços na educação dos filhos. Os pais assumem desde antes do berço, com aqueles que receberão na condição de filhos, compromissos e deveres que devem ser exercidos. Serão também, por sua vez, meios de redenção pessoal perante a consciência individual e a cósmica que rege os fenômenos da vida, nos quais todos estamos mergulhados. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Pois é, esse finalzinho da nossa mensagem do Momento.com é muito importante. A gente sempre gosta de no nosso programa falarmos de um modo que qualquer religião possa nos escutar, principalmente quando se fala em educação familiar, educação dos filhos, né? Mas a gente, como espírita, a gente acredita na reencarnação, porque é o único ponto em que vai mostrar para nós que Deus é misericordioso e bom e que não existe injustiça, que o Pai dá os mesmos princípios o mesmo princípio para todas as criaturas, né? Então, nascemos sob o mesmo, as dores advêm porque nós não cumprimos as leis divinas, e existe uma lei divina, lei de causa e efeito, que vamos colher aquilo que plantamos. Então, cada um recebe, quando tem condições de raciocínio, de conhecimento, recebe o resultado, né, das suas escolhas. Então, é por isso que nós, no mundo atrasado como estamos, né, expiações e provas, nós vemos muita maldade, não é maldade, é ignorância das leis divinas, né? E a gente vê que, normalmente, né, as pessoas estão meio descuidadas, preocupadas com a manutenção da casa, descuidando, né, dessa ligação, essa responsabilidade de educar os seus filhos, né? Mas Deus, mesmo com todas as adversidades da vida, a lei divina tira sempre um propósito positivo. Então, a pandemia, que era negativa, que nos trouxe, por exemplo, né, o recesso escolar, o ficar em casa, a necessidade de nós ficarmos mais junto da família. Então, é nesse ponto que a lei divina está nos auxiliando a realmente ver as nossas responsabilidades com os nossos filhos, né? E na questão 110 do livro Consolador, psicografia do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel responde uma pergunta. A pergunta é essa: qual na Terra a melhor escola de preparação das almas reencarnadas? E a resposta de Emmanuel: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, né? Então, existem vários livros. Jane trouxe aqui vários livros, eu também consultei vários livros, e num deles, um desafio chamado Família, que é de Geomar Zanolini, não é psicografia, mas é escrito por um espírita, Geomar Zanolini Nazaré, um desafio chamado Família. Na página 19, ele diz o seguinte: todos já lemos, se não ouvimos, que o lar é a escola das almas, mas pouco meditamos no sentido profundo desse enunciado. E é verdade, né? Muitos reclamamos das lutas que surgem após o casamento e com a chegada dos filhos. E é verdade, porque
a lua de mel acaba. E a gente tem o quê? Somos chamados às responsabilidades. A gente pega aquele garotinho, aquela garotinha, aquela coisinha linda que é a nossa coisa mais linda do mundo, mais bonita do que os filhos, as outras crianças, né, da vida. E a gente fica assim, de repente esse filho, depois que ele cresce, ele se mostra o caráter mesmo do espírito, né, que está ali. Nessas injunções, como diz a mensagem, né, que a gente faz uma programação antecipada né, da vinda desses filhos, a gente faz uma promessa para eles, porque eles escolheram também a nossa família, não é? Então, o Gilmar diz assim, que essas lutas surgem, né, depois do casamento e a chegada dos filhos. Aí, ele fala o seguinte, o lar na terra é o grande núcleo de trabalho e aprendizado, onde se concentram as almas que conviverão, buscando se superar problemas, engrandecer afeições, reconciliar-se com adversários e instalar clima de fraternidade nos corações. E diz assim, educar é a base da evolução. E se nas escolas do mundo educamos o nosso intelecto, no lar educamos nossos impulsos e sentimentos. Olha que bonito, Jane. É isso mesmo. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos pede que sejamos como os bons jardineiros, que eles retiram as ervas daninhas do jardim. Então, que os pais cuidem de observar os defeitos que as crianças apresentam desde o berço. É desde o berço, viu, gente, que tem que educar. Não é depois de grandinho, não. Já vê o nenenzinho, já vai ensinando, porque os bebezinhos que já aprendem desde pequenininho disciplina, a não serem atendidos por causa de manha, de birra, etc., eles são muito mais calmos, sabem lidar com as situações com mais calma, não é? E a gente tem que observar bastante o Livro dos Espíritos no que se refere ao egoísmo. Ele diz que essa é a grande chaga da humanidade, que se nós combatermos o egoísmo, nós conseguiremos melhorar o mundo. E dentro dos lares começa isso. Mas é preciso educar no lar. As pessoas estão confundindo educação com instrução e querendo que a escola eduque. A escola instrui, é aquilo que a Silene acabou de colocar, que é o intelecto. O lar tem que educar, tem que observar o comportamento da criança. A hora que ela, por exemplo, não quer dividir alguma coisa com o irmãozinho, isso é egoísmo. Educar com amor, ensinar, sem violência, mas com bondade. Fazer a criança entender o que é o certo. Levá-la para uma religião desde cedinho, não importa qual seja. Se educa o homem nos princípios do amor a Deus, nos princípios cristãos, vai crescer uma pessoa boa. Nós temos aqui conosco o livro Vereda Familiar, da Teresa de Brito. São várias mensagens elucidativas. Tem uma assim, chama-se Cuidemos das Crianças. Diz assim: fenômenos preocupantes se generalizam em toda parte na esfera educacional, quando percebemos o quanto os veículos de informação de massa, na sua múltipla variedade, têm conseguido influir na forma de se conduzir a prole. Essa mania que andam tendo de deixar a criança na frente da televisão, hoje com o celular ligado, e a mãe lá despreocupada na cozinha fazendo as coisas, o filho colado na televisão, né? Ontem ainda conversava com alguns amigos, uma amiga nossa
que ela, professor de inglês dela, é mais jovem, né? Perguntou como que era quando ela era criança, com 10 anos de idade, como que ela fazia com o celular. Ela falou assim que nem existia celular, que ela subia em árvores, brincava de pega-pega, de amarelinha, corria o dia inteiro, voltava para casa só para comer. E era assim mesmo. Criança brincava, você não via criança obesa, era tudo naquela linha reta, sem gordura e desenvolvendo. Hoje nós temos dó das crianças, viu? Elas ficam no celular, na televisão e internet, tudo assim com excesso de peso. E além de tudo, né, Jane? As mães, quando tinham que sair, visitar alguém, só olhavam. Já sabia o que era. Às vezes a gente queria ir junto, né? Lembro até hoje da minha infância. Nossos pais, eles tinham muito contato social, porque o nosso pai era médico, né? Vivia sendo convidado para ir em casamento, toda semana tinha um. Era às 8, 8h30 da noite, a gente queria ir junto. A mãe e o pai falavam assim, não, isso é para adulto, vocês têm que dormir cedo. Colocava a gente para dormir 8h30, que é a hora certa, viu, gente? O Brasil está pondo as crianças para dormir meia-noite. É o país que põe as crianças para dormir mais tarde no mundo, só perto da Argentina. E aí os endocrinologistas andam preocupados como é que vai ficar a estatura do brasileiro no futuro, porque estão dormindo muito tarde. Aí no outro dia, o pai e a mãe tinham deixado bombom, docinho da festa ao lado da cama da gente, aí passava tudo os muxoxos de cada um, né? Passava as bronquinhas que a gente falava, não, lembrou de mim, gosta de mim, né? Criança tem dessas coisas, né? Aí diz assim a mensagem: poucos são os pais na estrutura social da atualidade se tem detido a meditar sobre os caminhos educacionais em que trafegam seus filhos. Bem poucos ainda hão se preocupado em desenvolver uma normativa comportamental que os norteie perante a necessidade de orientarem a seus filhos. Grande número mesmo apoia-se na moda em vigor. Se na televisão aparece, os pequenos fazem e usam. Se no rádio anuncia, os rebentos compram ou recebem. Se as revistas ilustram, é porque é bom, e assim por diante. De outro modo, os vizinhos orientam dessa ou daquela maneira os seus, assim igualmente. Conduziremos os nossos para que eles não fiquem diferentes. Levamos nossos pequenos de acordo com a moda e, o que é mais grave, com a moda dos outros, como se aos outros devêssemos imputar as responsabilidades que são nossas. Parece óbvio que ninguém precisará manter-se na idade da pedra relativamente a vários usos sociais. Ninguém estará impedido de acompanhar uma ou outra moda em qualquer época. Contudo, quando pensamos em educação, não poderemos admitir que ela possa ser feita longe dos processos de análise das coisas, daquilo que serve ou não, que nos compete ou não. Grave é que em tudo isso a criança torna-se a grande vítima da incoerência dos adultos, que basta às vezes se deseja realizar de modo doentio através das crianças. Urge um pouco mais de atenção quando envolvidos nos compromissos educacionais. Nossos pequenos têm sido submetidos a programações picantes, a filmes violentos, sem qualquer opção, assimilando como se fossem coisas normais ou naturais, passando a absorver tais conteúdos sem qualquer defesa, sem qualquer análise. Parece que tudo está correto.
Tamanha é a acomodação de vasto número de pessoas com relação aos pequenos. Poucas são as crianças que se utilizam dos brinquedos de crianças. Diminuem os grupos de crianças que conversam como crianças. Não apologiamos o atraso, a decadência, o imprestável. Tampouco cremos que a prostituição da mente infantil ou o abandono moral da criança seja progresso ou canal de progresso. Acompanhamos grupos infantis e notamos o quanto agem mal uns com os outros, segundo os exemplos dos maiores, o quanto as suas conversas repetem as do vídeo ou dos diálogos dos adultos. Sua malícia tem o toque da instigação dos mais velhos e por aí se vai. No campo biológico, anotamos casos sempre crescentes de crianças carregando o corpo marcado pelos sinais secundários da sexualidade. Tem de pai e mãe preocupado que as meninas com 6, 7 anos já estão com mama, com pelo, olha aí, gente. Demonstrando que as glândulas amadurecem prematuramente ante os impactos do psiquismo, que assimila as cenas libidinosas ao vivo ou nas películas, ou ainda nas novelas de romance candentes que adentram os lares, sem qualquer nobre orientação, explicação ou acompanhamento dos pais. Tornam-se crianças sexuais, iniciando muito cedo tais experiências, antes de saberem conduzir tais forças genésicas. Verdade, o que tem de criança, menina aí de 12, 13 anos com neném, viu? Em consequência, envelhecem precocemente, pelos desgastes impostos ao organismo e à mente. Aí deparamos fenômenos sociomorais ou psicossociais dos mais preocupantes. O exacerbamento do sexo solitário, a ansiedade pelas experiências heterossexuais nas faixas da imaturidade, sem atender, portanto, às suas finalidades, além do desinteresse pelo sexo, ou ainda a busca de experiências homossexuais por avidez de novas experimentações, uma vez que tudo tem parecido muito normal para os pequenos, que padecem a ausência de cuidadosa condução. Vale meditar sobre tudo isso e iniciar um esforço de manter maior vigilância moral junto aos nossos pequenos. A criança não pode mais ser considerado um adulto miniaturizado, como se admitia no passado. É, na verdade, um espírito eterno, recomeçando no mundo nova escalada de progresso. No entanto, na condição de alguém que carrega no íntimo os resíduos experienciais do pretérito, poderá perder-se nas avenidas escusas e escuras da atualidade. Cada criança leva consigo um projeto de luz que nós todos deveremos auxiliar a concretizar-se. A criança de agora fala-nos da nossa situação amanhã. Cuidemo-la, amemo-la, sabendo dar-lhe o espaço para que seja criança em sua época, saudável e feliz, certos de que estaremos assim semeando bênçãos ou infortúnios para o nosso planeta em razão do nosso procedimento junto a ela. Então é muito grande a responsabilidade, né, gente? Educação, ensinar a amar, a respeitar os princípios básicos do Evangelho de Jesus. Isso anda faltando muito nos lares. Pois é, Jane, a gente vê, por exemplo, depois de tudo isso, a falta que faz o pai chamar atenção
e conversar. Não é que ele não deva ver, não deva saber, mas ele tem que saber o que é certo e o que é errado. Sim, quantas e quantas vezes nós ouvimos relatos de professores que chegam a nós angustiados porque eles corrigiram um comportamento errado da criança e eles viram, eles estavam cuidando, então compete a eles corrigir. O pai e a mãe, em vez de acatarem a atenção que a professora deu e a correção para que a criança se emende, não, vão lá brigar com a professora. E aí elas falam muitas vezes que a direção da escola, para não ter determinado prejuízo, as obriga a voltar atrás. Olha só, o que é que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Se nós estamos ausentes, não estamos vendo o seu comportamento, deveríamos antes agradecer ao adulto que está cuidando, viu e corrigiu. Pois é, então é isso que está faltando nas crianças. Os pais estão delegando, deixando as crianças com as babás, que você não sabe como é que funciona, né? Com alguém que às vezes não tem nem responsabilidade. Eu deixo com uma vizinha que também já está cheia de filhos lá, né? Que também não olha essas coisas. Os meninos brigam ou não brigam, se está certo, se não está certo. As crianças geralmente brigam e daí a pouco está todo mundo conversando e brincando junto de novo, né? E os pais muitas vezes é que nem se tocam, né? De não entrar nessas picuinhas, né? Então, eu, pelo menos na parte da televisão, você tem que saber o que teu filho está no quarto fechado lá, na internet, o que ele está vendo, né? Você tem que chamar, por isso que desde do berço, desde quando está na barriga, você já começa a rezar mais, porque o Espírito está ali perto. Você começa a conversar com ele, que ele é muito amado, mas que ele veio para realmente melhorar moralmente, para a evolução dele, e que você vai auxiliá-lo a isso. Então, você vê, é a mesma coisa, o bem que Deus tirou dessa onda toda que a gente viu, que inclusive tiveram outros setores que foram agravados com o fechamento de tudo, né? Mas Deus tirou o quê? Tirou o chamamento geral para as responsabilidades que nós temos com os nossos filhos, com o nosso lar, o chamamento moral. Por que eu escolhi aquele lá? Porque tocou naquele instante, a maioria, vamos dizer 99%, mas muitos, por exemplo, com esse fiquei, né, com esse tal de eu ficar, ficou grávida e às vezes não estava nem na programação. E não sabe às vezes nem de quem é, porque eu já conversei com várias meninas, às vezes vão nessas festas de boates aí e fazem esse tal de ficar. E às vezes tem sexo com 10 na noite. Fica Nossa, grávida, sim. Não sabe nem de quem é. Isso nós falamos que elas nos contam. Olha só, você vê. E o que é isso? O que é isso dizer? Que é certo? É certo uma coisa dessas? Você quer isso para o seu filho, para sua filha? Não pode. A gente vê que isso que são crianças que estão livres. Estão livres, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém. Então, olha o sofrimento chegando muito mais cedo, 12, 13 anos, que a Jane fala. A Jane trabalha no posto de saúde, então ela sabe, né? Ela tem essa responsabilidade de conversar, inclusive, quer dizer, não tem a responsabilidade, mas ela conversa, não é, Jane? Conversamos sempre. Essa semana mesmo, uma jovenzinha de 15 anos veio com a mãe. Aí a mãe querendo que ela tome anticoncepcional. Aí nós conversamos com ela, mas você já teve relação sexual? Ela falou, já, com o namorado com quem já terminou. E nós perguntamos, mas você está namorando agora? Não. Aí nós comentamos com a mãe, mas ela nem tem namorado, para que quer tomar anticoncepcional então, né?
A mãe não, mas ela já me deu muito trabalho. A irmã dela que ficou grávida com 15 anos, eu não quero que isso se repita. Olha só que situação, né? Aí nós vemos então, aqui... Então isso daí, Jane, é falta de antes, né? Da educação, da mãe conversar antes, né, com ela. Porque, infelizmente, o Brasil está um país muito sexualizado. O instinto está na mente das pessoas, até nós comentamos de modo assim, claro, brincando com a menina, que a gente não pode ser igual o cachorro no cio, né? Que a gente tem que ser um pouco melhor, não pode se entregar ao sexo assim, só porque está na cabeça do brasileiro, né? Aí nós vemos aqui ainda da Teresa de Brito, né, pela psicografia do Raul Teixeira. Ela diz assim: se é válido vacinar os pequeninos, ó, isso aqui está bem atual, né? Todo mundo apavorado com esse Covid, querendo vacinar logo. Se é válido vacinar os pequeninos contra certas doenças devastadoras que amedrontam, não deveremos olvidar a grandeza de que se constitui a doutrina de Jesus, como abençoada medicação profilática, a fim de que os filhos tenham estrutura para conseguirem viver no mundo com os valores morais e espirituais, assimilados no lar bem orientado. Agora veja aqui, gente, pensando que nossos filhos carecem da assistência dos pais o maior tempo possível, particularmente na fase infantil, evitemos entregá-los a escolas, a institutos, creches, jardins e pré-jardins quando sejam muito novinhos, preservando-os de tantos problemas de carências, ansiedades e inseguranças de acordo com a sua estrutura psicológica e emocional. Durante a primeira e segunda infâncias, mais do que nunca será ultra importante recolha a criança a ternura da convivência do lar com sua mãe, quando não seja possível esteja com os pais, com o pai, né? Não exponhamos a nossa criança aos tormentos do mundo. Se os adultos se sentem agredidos, violentados perante múltiplas situações, que dizer dos pequenos? Sim, as crianças precisam de sociabilização, entretanto que as iniciemos nas disciplinas domésticas, no convívio dos seus genitores, alimentando a alma nas fontes do Evangelho decantado no ambiente familiar. Então, gente, nós estamos vendo uma apologia às creches, né? Toda hora, tá faltando tantas creches, tem tantas mil crianças esperando creches. Segundo alguns psicólogos, dever-se-ia a mãe trabalhar fora apenas se estiver faltando comida na mesa para os filhos. A mãe tem o dever de educar, gente. O que nós estamos vendo aí? As crianças sendo delegadas, como disse Silene, para babá. A coitada da vovó, que não aguenta nem o corpo dela mais, ela está sendo obrigada a tomar conta dos filhos, dos netos, né? Dos filhos dos seus filhos. Quantas avós desabafam com a gente, contando que não estão dando conta, mas que a filha trabalha o dia inteiro e deixa o neto com ela. Um dia desse até uma avó falou assim, agora ela está querendo ter mais um, mas eu já pedi para ela, se for para ela ter mais um, é para ela cuidar. Então, gente, olha o que está acontecendo. Nós não somos contra nada, mas a criança precisa estar com os pais. Tem criança que vê o pai e a mãe 1 hora por dia. Ficou na mão de outras pessoas o dia inteirinho. Nós já tivemos experiência de conversar com babás que nos levavam as crianças de 2 aninhos, né? E comentando que cuidam desde bebezinho. Aí
que a mãe trabalhava das 7 da manhã e ia buscar a criança às 7 da noite. Aí a criança ia para casa, dormia às 8 e a mãe chegava às 6 horas da manhã com a criança para ela no dia seguinte. Aí nós conversamos, mas no entendimento dessa criança aí, a mãe dela é você, porque é você que está cuidando o dia inteirinho dela. Como que ela fica quando a mãe biológica vem buscá-la para levar para casa? Todas elas repetiram a mesma coisa. Ela gruda no nosso pescoço, chorando, desesperado, porque não quer ir com a mãe, quer ficar com a gente. Olha só. É verdade, eu vejo isso. Eu tive com meu neto, a minha filha trabalhava, e quando ela ia buscá-la, ele não queria ir, ele queria ficar comigo, porque ele era bebezinho, né? E ela deixou de trabalhar por causa disso. Então, para cuidar deles. Então, a gente vê realmente que a obrigação, se você não pode, não tenha filhos, se você não pode cuidar, se você tem que trabalhar, se por um acaso você não pode trabalhar meio período só, porque aí se você trabalhar meio período tá ótimo, você pode deixar numa creche, mas o outro período você está ali, presente, né? Então, eu mesma deixei 9 anos de funcionalismo público para cuidar da minha filha. Então, e a pessoa falava, mas você é louca de fazer uma carta de ENED? Falei, não, mas eu tenho... E eu não era nem espírita. Então, eu falava, eu sou católica, mas naquela época eu não era nem espírita quando eu tive minha filha. Então, vamos dizer, já no meu intelecto, eu já tinha religiosidade no meu coração, achava que o meu marido dando para pôr a comida em casa, como a Jane falou, eu podia sair, né? Cuidar da minha filha. Foi o que eu fiz. Silene, nós temos visto algo auspicioso na nova geração. Essa geração mais jovem, ela está nos deixando felizes, principalmente os evangélicos. Que beleza, eles são né? fora de série. Estão educando bem os filhos, e o que tem de pais novos que chegam até nós e falam que a esposa conta que o marido consegue dar conta da casa e que combinou com ela que quando o bebê nascer, ela vai ficar cuidando do bebê, porque ele consegue cuidar das despesas. Olha que bonito. Pois é. Eles estão entendendo a responsabilidade da educação. Muito bom isso. Pois é. Você tem uma historinha, né, Jane? Tem uma aqui que é linda, gente, é emocionante. Da Clube Rosa. Deixa eu ver onde que ela pôs aqui, porque... tá aqui, ó. É da doutora Elizabeth Kubler-Ross e do doutor David Kessler. Doutora Elizabeth era psiquiatra, fantástica psiquiatra. E ela fala sobre o amor, que ela diz assim, que o amor é a grande experiência da vida, né? E amar é a finalidade da nossa vida. Ela conta aqui uma história. Essa é do David Kessler, que era também psiquiatra. Talvez seja ainda, porque ele deve estar encarnado ainda, que era bem mais jovem que a doutora Elizabeth. É uma história muito linda. Ele conta assim, olha, frequentemente encerro as minhas palestras com a história de uma jovem mãe e sua filha Bonnie, que moravam nas imediações de Seattle, é uma cidade lá nos Estados Unidos. A narrativa mostra como até mesmo um desconhecido pode ter o poder de nos confortar. Certo dia, a mãe deixou a filha Bonnie, de 6 anos, com a vizinha e foi trabalhar. Durante o dia, enquanto Bonnie brincava do lado de fora, um carro desgovernado entrou jardim adentro e atropelou a menina, atirando-a na rua. A polícia foi chamada e chegou quase instantaneamente. Quando o primeiro policial chegou perto de Bonnie, percebeu que ela estava gravemente ferida.
sem poder fazer nada para salvá-la, ele simplesmente pegou-a no colo e ficou com ela nos braços. Quando os paramédicos chegaram, Bonnie tinha parado de respirar. Foi feito tudo o que era possível para salvá-la, mas Bonnie morreu. Uma das enfermeiras, que estivera desesperadamente tentando falar com a mãe de Bonnie no trabalho, teve que contar à pobre mulher que sua menina se fora. A enfermeira deu a terrível notícia da maneira mais suave possível e a mãe se dirigiu rapidamente para o hospital. Ao ver sua filha deitada sem vida, ela simplesmente desmoronou. Os médicos lhe explicaram as lesões da menina e o que tinham feito para tentar salvá-la, mas isso não ajudou a mãe. As enfermeiras também a cercaram, contando as providências que tomaram. Mas a mulher continuou inconsolável, sofrendo atrozmente. O policial que primeiro atendera Bonnie estivera sentado no hospital durante quase 4 horas, levantou-se e se aproximou. Ele caminhou até a mãe e lhe contou o que tinha acontecido, acrescentando: "Eu quero que a senhora saiba que sua filha não ficou sozinha." Aquelas palavras foram mágicas. Embora dilacerada, a mãe ficou imensamente agradecida ao ouvir que nos seus últimos momentos a filha tinha sido abraçada e amada. Ela finalmente sentiu-se consolada por saber que a filha tinha sentido amor no final da vida, mesmo através do gesto de um desconhecido. É muito significativa essa história. A menina foi amada, até por um desconhecido. Nós temos que dar amor, gente. Educar é amar. Educar é dar importância àquele ser que está em formação, é ajudá-la a se tornar um homem de bem, com o evangelho do Cristo no coração. E nós precisamos nos amar, termos carinho uns com os outros, disciplina sim, mas amor sempre, não é? Pois é, a gente vê no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até aconselho quem tiver esse livro ou quem tiver acesso à internet procurar no Google o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O capítulo 14 é um capítulo que fala da ingratidão dos filhos, dos laços de família, no item 9. E ele mostra ali, nesse capítulo, desde quando o espírito desencarna, o processo dele, porque ninguém muda. Virou anjinho depois que morreu. Não vira anjinho. Morre o corpo físico. Ressuscita, diz Paulo o apóstolo nos Coríntios, lá no capítulo 15. Ressuscita espírito imortal. Então, morreu é uma roupa. Você tirou o corpo físico, não tem mais jeito, né? Os órgãos faliram, como aconteceu com a menina ali. E tudo que fizeram não deu jeito. Então ele volta para o plano espiritual, mesma coisa que ele era. Os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, igualzinho. Então, mas lá ele comenta isso tudo, comenta a programação reencarnatória, e no meio lá do caminho, porque justamente ele fala de um espírito que foi, vamos dizer, magoado pela família, né? Então ele diz assim: ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Conhecei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em reaproximar essa alma de Deus. Essa é a missão que vos foi confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes com fidelidade.
Vossos cuidados e a educação que lhes dareis ajudarão em seu aperfeiçoamento e em seu bem-estar futuros. Pensai que para cada pai e cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se ele ficou para trás por vossa falta, vosso castigo será vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a felicidade dele. E então, atormentados pelo remorso, vós mesmos pedireis para reparar a vossa falta. Então, veja bem, as responsabilidades nossas, em primeiro lugar, é reaproximar essa alma de Deus. Como que eu vou fazer isso? Me evangelizando. Eu também me interessando pela evangelização. Jane, nós temos só uns... Eu não perguntei para o João Carlos quantos minutos era. Oi? Tá, então tudo bem. Então dá para você encerrar aí com a família do Zebedeu. Olha, gente, a história do Zebedeu, da família dele. Quando Jesus chamou Tiago e João para serem seus seguidores, eles ficaram entusiasmados. Eles voltaram para casa contando para a mãe. Salomé ficou com certo cuidado, né? Ela também ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas na véspera desse chamamento. Mas o que é que seria que ele desejava dos seus filhos? Será que ele seria um príncipe? Alguém que estava servindo a alguém muito importante? Então, preocupada, quando Zebedeu chegou, ela já foi falar com ele, né? E Zebedeu foi até lá conhecer, procurou Jesus na casa do Simão. E Jesus o recebeu com muito carinho e perguntou a ele, quando Zebedeu quis saber com detalhes, né? Porque eram seus filhos, eram muito jovens ainda. Jesus perguntou para ele assim: Zebedeu, você sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo foi amado pelo seu povo? E Zebedeu falou: não, Senhor, porque todos foram sacrificados, né? O que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos foram maltratados, trucidados ou banidos do berço em que nasceram. E ele falou: olha só, na terra o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Olha só, gente. Zebedeu ouviu com muita humildade. E Jesus falou para ele que o reino de Deus tinha que ser fundado no coração das criaturas, que o trabalho árduo, o trabalho árduo é o meu gozo, o sofrimento é o meu cálice, porque ele tinha falado antes para Salomé que era preciso saber se os dois iam tomar do cálice que ele oferecia, né, quando ela chegou pedindo para que ele pusesse uma à direita e outra à esquerda. Ele falou: mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Aí o Zebedeu falou: então, Senhor, o vosso reino é o da paz e da resignação que os profetas de Elias esperavam. Aí Jesus acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Eis porque o meu cálice agora tem que transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondo em desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Há lutadores que morrem na batalha de todos os momentos, muitas vezes vencidos e humilhados, guardando, porém,
completa serenidade de espírito, porque em todo bom combate repousaram o pensamento no seio amoroso de Deus. Outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que o sustentam. Trabalham pelo bem, porque sabem que Deus também está trabalhando. O Pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. Aí o Zebedeu, muito emocionado, falou: grande reino, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Aí Jesus falou assim: ô Zebedeu, a nossa causa não é do número, olha só, é a da verdade do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Aí Jesus foi conversando com ele sobre a necessidade do sacrifício e do amor. E mesmo sabendo que os seus filhos um dia teriam que se sacrificar por essa boa nova do Cristo, Zebedeu, em lágrimas, falou assim: Senhor, os meus filhos são seus. Olha que bonito, lindo, né? Então nós estamos chegando ao final do nosso estudo e agora nós vamos ouvir a mensagem do Dr. Zé Antônio, que vai falar sobre o respeito às religiões. Muita paz a todos, um bom domingo e até a próxima, se Deus quiser. Bom domingo a todos, gente. Olá, amigos. Hoje nós vamos, com muita alegria, abordarmos ou recordarmos de mais uma lição inesquecível que o nosso querido paizinho Hugo Gonçalves nos deixou. Para isso eu reservei um assunto que eu acho muito importante, que foi a conquista que o seu Hugo teve na nossa região em relação às outras religiões. O espiritismo no Brasil sofreu muito a agressão, principalmente da religião mãe brasileira, que é a católica. O Brasil sempre foi um país muito católico e o espiritismo ele não era compreendido. Então é natural, da mesma maneira que Saulo de Tarso perseguia o evangelho, naturalmente que os católicos, no entenderem, perseguiram os espíritas, achando que era uma contaminação de uma ideia cristã, não compreendiam que era o Consolador prometido. Mas o espírito no Brasil, teve uma grata experiência, que foi o pioneiro na criação dos lares infantis aqui nas terras brasileiras. Então, em poucas décadas, lá no início da década do século XX, lá no final do século XX, perdão, o espiritismo já estava com 30, 40 instituições de atendimento a crianças carentes espalhados pelo Brasil. Entre eles, uma das pioneiras foi Marília Barbosa, que deu nome ao lar infantil que o Sr. Hugo dirigiu. E é muito importante para nós compreendermos, então, que houve muita aceitação da doutrina espírita pelo padrão da direção desses lares, pelos espíritas que eram verdadeiros cristãos. Porque a gente sabe que há espíritas, há católicos, há protestantes, mas há os cristãos. Em qualquer religião há aqueles que se sobressaem, que mostram pela sua têmpera, pelo seu caráter, a grandeza do seu espírito, e era essa uma das características do seu Hugo, o que fez
com que ele fosse muito respeitado pelos sacerdotes da nossa região, pelos pastores da nossa região. E nós vamos narrar um caso aqui muito importante, muito bonito. Em 2012, em março, veio um jovem espírita de São José dos Campos fazer uma entrevista aqui em Cambé sobre a vida de Jerônimo Mendonça, porque havia em Cambé várias pessoas que conheciam e já tinham escrito algo sobre Jerônimo. E quando ele veio, ele se deparou com o seu Hugo. E quando ele conheceu o seu Hugo, o trabalho do seu Hugo, ele se encantou. Alex Guimarães, querido amigo, e ele se encantou e escreveu, fez uma entrevista com o seu Hugo, escreveu um livro chamado Huguinho, o menino centenário, que o Silvio ia completar 100 anos de idade. Ele veio em 2012, em 2013 o seu Hugo completou 100 anos e desencarnou logo em seguida. Então ele fez uma entrevista muito longa com o seu Hugo e ele grava em um quadro no YouTube, tem lá, de maio de 2012, Visão Espírita, um quadro que ele, o Alex Guimarães, de São José dos Campos, ele conta essa parte dessa entrevista e falando desse relacionamento do seu Hugo com as outras religiões. E uma das coisas que ele comenta é que o seu Hugo conta para ele que o pároco da cidade de Cambé, quando recebia muitas doações, ele vinha ao lar infantil conversar com o seu Hugo e dividir com o seu Hugo aqueles alimentos que ele recebia, porque o seu Hugo tinha 80, 100, 120, chegou a ter bem mais que 100 crianças, várias vezes, por muito tempo, dentro do lar que ele criou. Ele e a dona Dulce criaram como filhas, eram meninas, né? Então ele recebia do padre, ele tinha uma amizade muito interessante com os padres. A minha esposa, quando eu contava para ela esse caso, ela comentou que uma vez, logo que nos tornamos espíritas, ela levou um susto, porque ela entrou na casa espírita e o Silvio era bem simples naquela época, era pequenininha, e tinha um escritório do Silvio. Ela entrou, ela viu que tinha 3 freiras sentadas ali, e ela levou um susto, achou que estava tendo uma visão espiritual, pensando que eram espíritos de 3 freiras, e comentou com a filha do seu Hugo, que estava ali trabalhando, sempre ajudou o seu Hugo, falou: olha, eu acho que eu vi o espírito de 3 freiras ali. E ela falou: não, elas são encarnadas, elas são amigas do seu Hugo, elas dirigem um lar infantil aqui em Cambé. E sempre que o seu Hugo recebe doações, ele divide com elas. Quer dizer, então, sempre houve essa harmonia religiosa cristã que entre os sacerdotes, o seu Hugo e os pastores. Então, nessa entrevista, o Alex comenta que o seu Hugo tomava cafezinho muito frequentemente com um dos pastores da igreja aqui, são várias facções de protestantes, era com a igreja presbiteriana independente. Ele ia, tomava um café, e um dia ele convidou com tanta veemência o dirigente, esse pastor dirigente dessa igreja, para que conhecesse a casa espírita, que ele falou: olha, senhor, quando o senhor tiver um orador que venha fazer uma palestra que o senhor acha interessante, o senhor me avise e eu vou lá assistir. E o senhor convidou, então, para determinada data, o orador que ele vinha trazer, que ele conhecia, logicamente, ele respeitava, e sabia que ia ser interessante para o pastor. O que ele não sabia é que o pastor ia trazer a congregação inteira. Então, conta o Alex recebe essa hora, é o seu Hugo contando para o Alex narra no vídeo, eu estou contando para vocês, que chega aquela noite da palestra, chega o pastor com a congregação inteira dele para assistir a palestra. E naquele dia o seu Hugo tinha o hábito de ficar na primeira fileira ou à mesa, normalmente na mesa ou na primeira fileira, para depois ele subir para fazer o encerramento, deixava outras pessoas dirigindo. Naquele dia ele estava na primeira fileira junto com o pastor. Quando chegou no fim da preleção, o orador resolve falar sobre o batismo. E o batismo, o espiritismo não tem vínculo com o batismo. Então, naturalmente, ele ia entrar num tema que iria melindrar o pastor que o senhor Hugo tinha convidado. Então, o Alex conta que na entrevista o senhor Hugo diz a ele assim: quando eu percebi que ele começou a falar sobre o batismo, eu me levantei e pedi a ele que parasse, que ele não falasse, que ele estava com convidados especiais e que eles eram da igreja protestante, e que então esse tema que ele deixasse para uma outra oportunidade. Olha a postura
do seu Hugo nesse instante. Então eu me recordei da abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec, na introdução, ele coloca nas primeiras linhas, dizendo assim: nós podemos dividir o Evangelho de Jesus em 5 partes: os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias, as palavras de Jesus que viraram dogma, e o ensino moral de Jesus. E diz Allan Kardec, é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. O ensino moral de Jesus. Então, o ensino moral de Jesus, que formam as religiões, estava ali. O batismo era uma questão de dogma. Então, não seria interessante. Mas o Evangelho de Jesus, então o pastor ali, o padre, as freiras, o seu Hugo, o dirigente espírita, dessa harmonia cristã. Essa era a característica do seu Hugo na nossa região, uma pessoa extremamente respeitada, extremamente querida por todas as religiões aqui na nossa região. Então fica aqui essa liçãozinha do seu Hugo de se levantar para pedir que não tocasse nesse tema. É como se ele dissesse: você saiu dos ensinos morais para entrar num dogma, que para a Igreja Católica tem um significado e para nós tem outro. Então, como eu tenho convidados especiais, que era a congregação toda que chegou ali com o pastor, não toque nesse assunto, em pleno respeito à presença daqueles amigos que ele tinha no seu caminho, na sua caminhada aqui na Terra. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.